queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos no segundo capítulo do livro No Mundo Maior. Então, está acompanhando? Já fizemos a introdução, já fizemos o primeiro capítulo, quando André Luiz e Calderaro vão encontrar-se com o instrutor, um espírito bem preparado para aquilo que eles estão buscando, o instrutor Eusébio. E agora, o capítulo 2 vai tratar deste desenrolar. Eusébio está na instituição que ele dirige, cercado de alunos que vieram da terra em um momento de desprendimento do sono físico. E agora ele vai fazer uma preleção. É o título do capítulo número 2, a preleção de Eusébio. Então você agora pode pegar o seu livro, ir ao capítulo 2 e acompanhar a leitura que nós estaremos fazendo. Lembre-se de ter um lápis, um papel, uma caneta, para ir anotando as palavras difíceis, os sinônimos ou algumas ideias que possam surgir ao longo da nossa abordagem, ok? Você que está em casa, então agora vamos começar o capítulo 2 do livro No Mundo Maior. Acompanhe o texto. De pé, ereto, iluminado, o tórax de suave luz, Eusébio começou a falar comovedoramente. Nós nos dirigimos a vocês, irmãos, que têm, por enquanto, a oportunidade de aprender na bendita escola carnal. Tocados, tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, todos vocês venceram pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-nos aqui na estaca zero do caminho diferente que se vos apresenta diante dos olhos. Enquanto a organização física que vocês possuem repousa à distância, tratando-se de se exercitar para a morte, as suas almas quase libertas vêm compartilhar conosco a fraternidade e a esperança, treinando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar uma plena recordação desta hora ao retomarem o envoltório carnal, por causa da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas, uma na estrutura da Terra, na vida física, e a outra como espírito, e lembrar das duas ao mesmo tempo. A lembrança de nosso entendimento persistirá, entretanto, no fundo de cada um dos vossos seres, e ela vai orientar vocês para as tendências superiores, para o terreno da elevação, e abrindo para todos a porta intuitiva para que o nosso pensamento fraternal possa assisti-los. Ele fez uma breve pausa, olhou-nos com um olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios de prata argênteos, continuou dizendo: cansados, enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, vocês tentam pisar em outros domínios. Buscam a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não se esqueçam que a chamada do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda, pelo caminho redentor e evolutivo. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que cada um precisa cumprir. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo as possibilidades especiais de realização no bem. O universo se enquadra na ordem absoluta,
aves livres em limitados céus, interferimos no plano de Deus, no plano divino, criando para nós prisões e enlaces, liames, vínculos, libertação e enriquecimento. É urgente, portanto, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função isolada que nos cabe em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e voltamos perplexos para reiniciá-la, para o seu início? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século é um cenário rápido que passa. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, como despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, a oportunidade, o ensejo santificante da existência. Assim, nós nos fazemos réprobos, condenados dessas leis soberanas que nos envolvem, nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno aos trabalhos do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos, boas oportunidades de recomeço, de refazimento, de reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram, lamentam a própria derrota, perdidas no tenebroso recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por um espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. Não estamos falando deles. Eles são luzes provisoriamente separadas da luz de Deus e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel que volta para casa depois de terminada a tarefa de cada dia. Nós estamos aqui nos referindo às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza, da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E então, num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajantes, que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal, no chiqueiro dos prazeres de ínfima estofa, de ínfima condição. Por que não representar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear, reprimir o ímpeto da animalidade com que nos comprazemos desde os primeiros laivos, dos primeiros sinais do raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da paixão e da perversidade, da inteligência e do impulso de bestas. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios do raciocínio e, entretanto, desde as épocas mais remotas nos consagramos ao rebaixamento, ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor a Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma à sombra de árvores augustas que aspiram aos cumes do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos à hostilidade sangue-sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, repetidas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados e, desatentos, os esquecíamos
ao primeiro toque de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguimos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses dos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para tirar da bainha logo depois as espadas, as armas, no caminho dos templos, na entrada dos templos sagrados, espalhando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados, sacrificados nos circos, vertemos rios de sangue em vingança cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e desonrosos de Nero e Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, nós nos convertemos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para acariciar, afagar as testas coroadas dos triunfadores. Embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sedentos de glória e de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir, que faz brilhar o sol da misericórdia sobre justos e sobre os injustos. Puxa, que raciocínios maravilhosos, que verdades constantemente esquecidas. Mas se você observar Eusébio falando nessa lembrança do tempo do passado e até hoje, como as pessoas se organizam e como elas se relacionam, não podemos dizer que este livro foi escrito há quase 70 anos. Parece que foi escrito agora. Mas Eusébio não termina, não. Ele vai continuar. E tudo o que ele disse até agora, nós não precisamos explicar, não é mesmo? Vamos então, no próximo bloco, voltar para dar continuidade a esta preleção que Eusébio está fazendo. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo capítulo do livro No Mundo Maior. Esta obra maravilhosa que você está vendo aqui estará devassando nossa mente para que novas ideias possam surgir. E nós vamos então, sem perder tempo, acompanhar a preleção que Eusébio está fazendo e que André Luiz começou aqui a descrever no primeiro bloco do nosso programa. Vamos lá? Vamos à nossa sala de leitura. Aqui estamos. Eusébio, então, está dizendo, e André Luiz está nos contando. André Luiz é fofoqueiro, né? Conta tudo. Veja lá o que ele está falando, ó. Eusébio está explicando que nós sempre tivemos boas orientações dos nossos mentores do passado, mas sempre preferimos as coisas ruins, as coisas briguentas, a riqueza. Aí ele diz assim, é por esta razão que nossos celeiros, aqueles armazéns de luz, permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes dos homens e dos povos passa ululante, aquela gritaria, aquela coisa de exército enlouquecido, aquela coisa sem equilíbrio nenhum. Passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando?
Seremos gênios demolidores e perversos. Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldado dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos, abertos sob abundâncias de cinza e fumo. Em vão, o Cristo nos exortou a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente nessa messe, nessa colheita dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está à deriva, a pique de sossobro, está afundando. De cérebro evoluído e coração imaturo, nós nos requintamos no presente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Nós, o excelso orientador, fez uma pausa na sua fala, na sua oração, durante a qual observei os companheiros em volta, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros. Estavam exibindo extrema palidez no rosto estarrecido. Alguns deles, certamente, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dada a sua condição de êxtase admirativo, de assombro, que estava estampado no seu rosto. Fixando na assembleia o seu olhar penetrante, percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, nos séculos do passado, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao peso do poder dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas caem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, que se ingerem, que se metem sutis, solapando, corroendo, abalando a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas assemelham-se a estranhas veredas, estranhas estradas, ao longo das quais duendes alucinados tripudiam, gozam, gritam, como fruto das eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade de todos os lados, em que nós temos vivido odiando-nos uns aos outros. Vemos a terra convertida em campo de quase intermináveis hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos terríveis, formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar confuso, conturbado, não lhes deixa perceber. Este antivórtice, este claro e aberto turbilhão, meus irmãos,
é o da alienação mental, que não nos desintegra somente os patrimônios físicos, as células do corpo, mas também nos atinge os tecidos sutis da alma, invadindo-nos o cerne, o núcleo do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Nós precisamos, portanto, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério, constitui um apostolado comum a todas as pessoas, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não está filiada ao particularismo. Ela é uma obra genérica para todos, para a coletividade. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se vocês visitam a nossa companhia, se vocês vêm até aqui buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não esqueçam da vossa própria luz. Não contem com tochas alheias para a jornada. Em planos miseráveis de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne física, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram da ajuda dos bons, precipitando-se, mergulhando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos passageiros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, teimosos, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta e elegeram o gozo corporal como objetivo supremo dos seus propósitos na terra. E quando a morte lhes fechou as pálpebras saciadas, completamente abastecidas dessas gozações dos sentidos, passaram então a conhecer a noite mais longa e mais densa, recheada de angústias e de pavores. Nesse momento, diz André, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de suas palavras evocavam, demonstrando certa vaguidade, certo alheamento no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno da sua palavra, que ele voltasse a falar. André Luiz estava curioso. Damas, mulheres sensibilizadas, ressumbravam forte impressão, davam à sua face essa expressão de terem uma fisionomia transfigurada. E todos nós, diante da exposição leal e comovente, nos mantínhamos quietos, caídos e aturdidos. Estávamos ali, cheios de uma atmosfera de ansiedade para continuarmos a aprender. Vocês veem, então, como Eusébio está tratando de explicar estas contrariedades, as contradições entre tudo que nós já podíamos estar fazendo e o que ainda não fazemos, que não desejamos, que queremos que muitos nos ajudem, mas que nos esquecemos de nós mesmos nos iluminarmos, de construirmos caminhos que possam realmente ser seguros para a nossa jornada. Lastimamos o sofrimento como quem é punido, não como quem poderá usá-lo como ferramenta. As pessoas reclamam das pedras que muitas vezes caem sobre elas. Mas a lei do universo diz: pegue estas pedras e comece a construir a sua casa.
As pessoas que estão te ajudando com elas não sabem o bem que estão te fazendo. Cada um dos tijolos que te jogam é material de construção do seu abrigo. Por que reclamar? Por que aquilo que cai sobre você não se transforma em uma coisa boa? Eusébio está dizendo, não adianta pedir ajuda constante se você não está disposto a construir a sua própria iluminação. E pensa que acabou? Está todo mundo ali atônito, todo mundo vestindo aquela carapuça. Está todo mundo esperando agora, depois de ele ter parado por mais de 1 minuto, esperando o que nós vamos também esperar um pouquinho para continuar a acompanhar no próximo bloco. O que será que Eusébio vai continuar a dizer para nos acordar, né? Daqui a pouquinho voltamos com Eusébio, no nosso 2º capítulo do livro No Mundo Maior. Olha, deu até calor, ó. Eusébio não é fácil. Você viu o que ele já falou? Já pensou ainda no que tem pela frente? Tá todo mundo lá se abanando. O que será que vem agora? O que será que o nosso instrutor vai dizer mais? Para nos fazer pensar, não se esqueça, todos os que estão ali, uma pequena parte é composta das entidades que estão para ajudar. Agora, a grande massa veio da terra. É gente que está dormindo e que foi levada ali durante o sono para aprender, ouvindo as coisas que Eusébio tem para lhes dizer. Então agora nós vamos continuar na nossa sala de leitura. Olha lá. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Vocês procuram conosco a orientação precisa para os trabalhos que vocês realizam presentemente na crosta da Terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, vocês desejam a graça da cooperação na sementeira do futuro, do porvir. Reclamam asas para os voos sublimes. Tem em mira auxiliar no esforço da elevação. Sem dúvida, a intenção não pode ser mais nobre. Mas é indispensável que vocês considerem a necessidade de cada um se integrar no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações, santificar os desejos. Veja só o que ele está falando. Para um pouquinho aí, vem aqui para mim. Olha só. É indispensável recompor os seus objetivos. Não é, eu quero sair daqui e me tornar um santo da igreja. Não, você tem que fazer isso todo dia. E olha o que ele está dizendo. Santificar desejos, um pouquinho antes no texto, é importante. Não basta crer na imortalidade, é imprescindível recompor energias. Você está pensando nas suas forças como baterias celestes a serviço da bondade? Então, se você se descompôs, se você se utilizou de forças para se desgastar, para zoar com a saúde, para jogar as energias no lixo, recomponha isto. Reajuste as suas aspirações e santifique os seus desejos. É o que está no texto, olha lá. Não basta crer na imortalidade da alma. É inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para a arrojada realização, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma, da comunicabilidade entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, os insensatos, podem corresponder-se igualmente à distância de um país a outro. Antes de mais nada,
Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos prendem na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do licor letal, do personalismo aviltante, aquele que nos envergonha, para que os clarões da montanha brilhem no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Ah, vanguardeiros da fé viva, que vocês querem ser daqui por diante no mundo, não obstante os percalços que apareçam em vossos caminhos, exige-se de vocês a plena demonstração de estarem certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Não quer isto. Vocês admitiriam, porventura, permanecerem na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir de acordo com os objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há de esperar da razão iluminada pela fé, receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos as lágrimas de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vocês se prendem provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor confia. Recolham o orvalho celeste no recipiente puro, íntimo do coração, sedento de paz. Olhai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não se esqueçam do campo de lutas do presente. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase, já ficou para trás, aquela fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Não é mais esta fase. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, usando dessa nova argamassa, construindo as colunas do mundo vindouro com a luz acesa em nosso campo íntimo. É natural que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, nas quais as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensível e razoável que eles ajam assim. Toda escola se caracteriza pelos diversos cursos que vão formando os quadros e as disciplinas. Porém, aqui não estamos nos dirigindo aos que ainda sonham na clausura, no isolamento de si mesmos, enredados nos mil obstáculos da fantasia, que lhes petrifica as impressões. Falamos a vocês que sentem a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforça por surgir das trevas para a luz. Como aceitarem a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoquem Jesus para justificar anseios de repouso indevidos. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário. E as suas lições
referem-se a uma fé que transporta montanhas. Portanto, não reclamemos a entrada em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esqueçam o velho erro de que a morte do corpo constitui milagroso mergulho da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério, nosso apostolado é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados para velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, mas sim para cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias arruinam-se princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente dos homens, perplexa, aturdida, é forçada, é submetida a essas transições angustiosas. A corrupção de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberem vocês a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura se não se transformarem vocês em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos supermercados da Terra, mas é uma aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Portanto, é necessário, é imprescindível que acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações aquela crença que fica esperando. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como um vaso legítimo da sabedoria divina. Que lições, não? Que verdades! Fazer, parar de reclamar, agir, parar de ficar esperando, tomar iniciativa. Não chegaremos a mundos melhores enquanto não melhorarmos este. Porque isso demonstra que nós ainda não soubemos cuidar da nossa casa. Se ainda vivemos num barraco porque gostamos do barraco, como pedir uma casa de tijolos? Como pedir um palácio se nós somos do barraco? Então, paremos de fazer barraco, paremos de construir barraco e paremos de dar barraco. Vamos melhorar, vamos nos qualificar através do amor, não através da frequência a igrejas, não através de tomar passe e receber espírito somente, não achando que, eu já fiz a minha parte indo 2 vezes por semana na minha religião. Não, isso é inútil se você não mudar, se você não fizer algo, como diz Eusébio, algo que realmente seja mudança de dentro para fora. Dá para coçar a cabeça, dá mais calor ainda, né? No último bloco, nós vamos ver como é que termina essa preleção. Daqui a pouquinho voltaremos para irmos ao final deste 2º capítulo do livro No Mundo Maior. Eu espero você daqui a pouquinho. Coisa para pensar, esta posição do nosso Eusébio é de preocupar. Não só o André Luiz, não só os que estão lá naquela noite, mas a gente. Nós também fazemos parte disto, nós também estaremos
dentro deste contexto, porque estamos na Terra, temos uma missão aqui. Não viemos aqui para nos abanar, para ficar passeando como turista, vendo lugar bonito, tirar selfie, tirar fotografia, mandar para os amigos. Não, viemos aqui para fazer da nossa vida algo que de verdade ajude Deus a melhorar a humanidade. Essa é a nobre função de cada ser que está na Terra. Então agora nós vamos para a parte final das preleções, das informações que Eusébio nos está fazendo neste segundo capítulo. Vamos acompanhar o texto então. Diz ele: sejamos instrumentos do bem, acima de meros espectadores da graça, aqueles que ficam esperando cair do céu. A tarefa exige coragem e suprema devoção a Deus, sem que nos convertamos em luz nos círculos em que estivermos. Em vão acometeremos a sombra, em vão lutaremos contra ela, esta sombra que estará aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar vocês e pode perder vocês. Devem vincular-se pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. E estes planos propiciarão a cada um o contato com os armazéns divinos que suprem as pessoas segundo a nossa própria necessidade. As ordenações que estejam oprimindo cada um na paisagem da terra, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não escalem essas dificuldades, esses obstáculos. Nem tentem contorná-los pela fuga deliberada. É preciso vencê-los, utilizando a vontade e a perseverança, dando oportunidade ao crescimento dos próprios valores que possuem. Cuidem em não andar sem a devida prudência nos caminhos da carne, nos quais muitas vezes vocês imitam a mariposa imprudente, estabanada. Atendam às exigências de cada dia, contentando o vosso coração em satisfazer as mínimas tarefas. Não pretendam o voo sem haver aprendido a andar, a marchar. Sobretudo, não perguntem de direitos prováveis que poderiam caber a vocês no banquete divino antes de liquidar as vossas dívidas como seres humanos, como espíritos que têm compromissos. É impossível o título de anjos sem tornarem-se antes criaturas ponderadas. Soberanas e infalíveis leis governam os nossos destinos, presidem nossos dias do futuro. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados que nós admiramos são espalhadas a nós por Deus em todos os lugares. Porém, o aproveitamento delas é obra nossa. As máquinas terrestres podem alcançar vocês e podem levá-los a alturas muito superiores, mas o voo do Espírito, com o qual vocês se libertarão da animalidade, jamais vocês conseguirão fazer sem as asas próprias. A consolação e a amizade dos benfeitores, encarnados e desencarnados, vão enriquecê-los de conforto, como suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, elas murcharão como as rosas de um dia, se não forem fertilizadas por vocês, e se não tiverem o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, que são sublimes adubos que propiciam a essas flores das gentilezas celestes, não é? O devotamento
no terreno do vosso esforço sem trégua. Não cobicem o repouso das mãos e dos pés. Antes de abrigar semelhante propósito, procurem a paz interior na tranquilidade suprema da consciência. Abandonem a ilusão antes que a ilusão vos abandone, empolgando a chefia da própria existência. Deixe implantado o bem na esteira dos vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só aqueles que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os outros, chamem-se eles monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à preguiça, à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Agitam-se como insetos multicores, tornando ou voltando a poeira da qual eles se levantaram por alguns minutos. Regressando, porém, ao corpo de carne, valham-se da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo, convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, portanto, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe as regras, os ditames universais. E, finalizando a sua abordagem, Eusébio proferiu bela e sentida oração, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro então me conduziu à presença do instrutor e me apresentou. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, presenteando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, reforçando as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, Eusébio mostrou-me paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou que nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso, dizendo: "Sê feliz." Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: "Dada a oportunidade, conduza-o ao serviço de assistência às cavernas." Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. André Luiz agora vai para a caverna. Caverna? Onde? Que estranho isso, né? O instrutor Eusébio fala para Calderaro levar o André Luiz às cavernas. Ele está querendo aprender coisas. Quantas belezas pudemos ouvir da boca deste espírito, tão generoso com as verdades, para que nós nos recuperássemos. É a nossa hora. Não é somente a hora dos espíritos,
estão aí para nos ajudar, mas nós precisamos da chave. É a nossa chave que vai abrir o reservatório. A água que está esperando verter depende da nossa iniciativa. Nossa vontade poderá acessá-la rápida ou poderá ser mais demorada. Esse abastecer, essa capacidade de retirar aquilo que precisamos. E então, você vê como é importante a nossa postura diante dos obstáculos para que utilizemos os obstáculos a fim de que eles se transformem de paredes que nos parecem em degraus de uma escada que nos faça subir, vencendo as dificuldades. Não fujamos, como ele disse, não saiamos fugidos das coisas que nos fustigam à vontade. Tenhamos a coragem de enfrentá-las só quando nós conseguirmos superar estes desafios é que estaremos nos qualificando. Como o aluno que vai para a escola, não adianta fugir da prova que o espera. Eu estou doente, eu vou pegar um atestado, assim eu não faço a prova. Não, ele vai ter que fazer a prova. Ele não será promovido se não passar pelo teste. Agora, nos preparamos para o capítulo 3º, que é preciosíssimo para a nossa inteligência. Na próxima semana, nós vamos ver a casa mental. Os desequilíbrios que estão surgindo nessas lutas insanas que os homens têm enfrentado, têm avariado, têm feito adoecer aqui, a casa da mente. E é isso que produz tanta infelicidade. Essa é a transição que Eusébio está dizendo, que nós precisamos ajudar a esclarecer as pessoas que estão perdidas nesse cipoal. E eu conto com você. Na próxima semana, vamos para o capítulo 3º, a casa mental. O nosso querido André Luiz, que receba as nossas preces de agradecimento, o nosso querido Chico Xavier, aonde estiver, que seja abençoada pelo esforço de doar-se, a fim de que nós corrigíssemos a nossa casa mental, ou pelo menos aprendêssemos a fazê-lo. Então, querida irmã, querido irmão, vai lendo, hein? Semana que vem eu espero você para mais um capítulo do nosso No Mundo Maior. Muito obrigado pela sua audiência e muita paz.